E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes era, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz e nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mãos deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ponto. Foi cantado aqui um louvor nessa noite, referente a esse texto, que os profetas da mentira não podem ficar e permanecer. Mas para que os profetas da mentira não fiquem e não permaneçam, tem que haver um confronto. Um confronto entre a verdade e a mentira. Não uma acomodação. Não se der, a gente faz, se não der, fica como está para ver como é que fica. Tem que haver um confronto entre a verdade e a mentira. E esse confronto não vai ser feito por todo mundo, mas tem que ser feito por alguém. Quem vai fazer esse confronto? Jezabel, mulher de Acabe, estava exterminando os profetas do Senhor. Houve um casamento desastrado entre Acabe, que era israelita, e Jezabel, que era uma sidonita, uma idólatra. A Bíblia sempre alertou de que os filhos de Deus ficam
olhando por cima da janela para as filhas dos homens. A Bíblia sempre alertou que não pode haver comunhão da luz com as trevas, que não pode haver consenso entre o cálice do Senhor e o cálice do demônio. O apóstolo Tiago diz que Deus nos deu o Espírito que tem ciúmes de nós, justamente para colocar uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, que não há consenso entre Cristo e Belial, não há. Mas como a gente sabe, o diabo não ouve nada disso que eu falei aqui. Para ele, isso aqui é apenas uma ladainha. A parte dele é ser diabo. Ousado como ele é, entrou no jardim do Éden, que não é na casa dele. Entrou no jardim do Éden, dentro da casa de Deus, dentro da casa de Adão e Eva, tentou a mulher e, consequentemente, trouxe todo mundo para esse abismo aqui. O diabo está atualizado em ser diabo. Então, o que fez ele? Levantou Jezabel. E, do outro lado, Jezabel foi a sedutora de Acabe. Os dois se casaram. E Acabe, ele era um militar. Ele era um militar e estava muito preocupado com as fronteiras do seu reino. E ele queria proteger militarmente. Só que Jezabel, ela era uma sacerdotisa. Ela era uma mulher da religião. E ela não é uma mulher da religião só lá dos tempos de Elias. O Senhor Jesus falou que tinha uma Jezabel na igreja de Tiatira. 1000 anos depois, Jezabel estava com o mesmo comportamento dentro da igreja. Então a nossa preocupação não é simplesmente com essa Jezabel dos tempos de Elias, mas com a Jezabel dos nossos dias. O que a Jezabel dos nossos dias ela faz? Jesus disse: engana os meus servos e os seduz a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. São as duas linhas de pecado: adoração aos demônios e prostituição do corpo. E com isso, ela vai se atualizando. Tem que haver um confronto. E esse confronto não vai ser feito por Acabe, tem que ser feito por Elias. O que fez Jezabel? Começou a chacinar os profetas do Senhor. Todo profeta que se levantava e dizia: Acabe, você casou com Jezabel. Tem muita imoralidade acontecendo aqui. E ela não só assassinava os profetas do Senhor, como ela importou os profetas de Baal, da religião dela, para ensinarem religião para os israelitas. Eles praticavam o baalismo, a adoração a Baal. E todo profeta que se levantava e denunciava: tem Jezabel na igreja, tem prostituição, tem idolatria. Jezabel está seduzindo a turma a se afastar do Senhor. Todo profeta que se levantava, ela passava o fio da espada. Elias disse isso para Deus: nenhum profeta sobrou, porque na verdade tinham sobrado 100 profetas, e Miqueias tinha escondido 50 numa caverna e 50 na outra. Teve uma hora que os profetas, boca de siri, quem fala vai para a cadeia, quem fala vai para a prisão, quem fala é morto. E não está acontecendo nada, porque o profeta, enquanto ele está falando, e ele vê que o povo está respondendo, o povo está se convertendo, a igreja está entendendo, tem gente aceitando a Jesus, o profeta vai que vai, ousado que só. Mas quando os profetas percebem que a palavra não está fazendo o menor efeito, as pessoas não estão querendo se converter, o profeta se desanima, ou se acovarda, é perseguido de ponta a ponta e depois é aniquilado. Assim, Deus falou para Elias: tem 7.000 que não se dobraram a Baal e não beijaram a boca do Deus. 7.000. Onde estavam esses 7.000 no dia do confronto entre Elias e os profetas de Baal? Cadê esses 7.000? Por que a mentira prevalece tanto? Por que a falsidade prevalece tanto? Por que o engano prevalece tanto? Pelo silêncio dos bons, pela acomodação daqueles que não se incomodam, que acham que está tudo beleza, está tudo indo certinho. Afinal de contas, Acabe é Acabe, Jezabel é Jezabel e eu sou eu. Mas os males de Jezabel e Acabe alcançam a tua casa, alcançam o teu casamento, alcançam a tua empresa, alcançam o quarto onde você dorme.
Os acordos que são feitos ali em cima são feitos entre principados e potestades, demônios das trevas, que vêm para lutar contra nós, o reino de Deus e a sua justiça. O silêncio e a omissão e a covardia de quem deveria estar se opondo contribui para que 400 profetas coloquem 7.000 de joelhos ou dentro das suas cavernas. Mas tem alguém que tem o espírito de Elias. O espírito de Elias pousou sobre João Batista. Por quê? Porque o mesmo Deus de Elias era o Deus de João Batista. E quando chegou a hora de João Batista dizer para os religiosos: raça de víboras, ele disse. Quando chegou a hora de ele dizer para o Herodes, que era o Acabe do seu tempo, não tinha lícito, ele disse. Quando chegou a hora de ele perguntar para Jesus: o Senhor é o Messias mesmo ou não é? Ele perguntou. Porque o Espírito que Deus deu para nós, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, não é um espírito de covardia, não é um espírito de temor, é um espírito de fortaleza, meus irmãos, de audácia, de crente, porque nós temos uma obra a fazer e não dá para fazer de dentro da caverna, não dá para fazer de boca fechada, não dá para fazer acovardado, não dá para fazer escondido debaixo da saia. Para ser feito, tem que assumir a posição que vocês cantaram aqui nesta noite. Porque não vai se dizer, só o Senhor é Deus, se o fogo não cair do céu e não consumir o holocausto. O fogo não cai do céu se não tiver o holocausto. O holocausto não é feito se não houver Elias. Então se pergunta, onde está Elias? Onde estão os 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal? Onde está o espírito de fortaleza que Deus nos deu? Onde está a nossa audácia? Onde está a nossa coragem? Está restrita às 4 paredes do nosso templo. Pois esse é o problema. Porque esta é a nossa caverna. Aqui nós somos ousados. Aqui nós somos intrépidos. Aqui nós somos para frente. Mas essa ousadia precisa ganhar pernas, voz, fôlego, o mundo, porque senão nós seremos achacados, colocados para trás. E Jezabel, ela é ousada do jeito que ela é, ela fala o que ela quer falar, ela ameaça quem ela quer ameaçar. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, que foi morto por ela, porque ela arrumou testemunhas de Belial, que testificaram contra Nabal, e ele foi falsamente acusado, julgado, condenado e morto. E eu pergunto, como que mataram Nabal sem ninguém dizer nada? Porque o Acabe queria a vinha dele. Senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs, ler a mensagem de Elias e cantar a música que Baal tem que cair, nós conseguimos fazer isso confortavelmente aqui onde nós estamos agora. Mas Deus está pedindo um testemunho além dessas paredes, além desse microfone, além da proteção da redoma que nós temos aqui. É num locus vivendi, onde nós estamos, para que Jezabel saiba que há Deus em Israel e profeta levantado pelo Senhor. Por isso temos que assumir uma postura que é o Espírito Santo que está tornando. O Espírito diz, eu sou o Espírito Santo, não o Espírito imundo. Eu sou o Espírito da verdade, não o Espírito da mentira. Eu sou o Espírito de Deus e não o Espírito da treva. E eu estou em vocês para dar a vocês ousadia, coragem, tenacidade e fortaleza. Glória a Deus. Há um processo para o Elias, e ele passou pelo processo, porque quando ele viu Acabe e Jezabel, ele profetizou: não vai cair uma gota de orvalho, senão segundo a minha palavra. Leia o texto. Não houve um mandamento de Deus para Elias falar o que ele falou. Foi ele que se incomodou e disse: não vai cair uma gota de orvalho, senão segundo a minha palavra. 3 anos depois, um mandato presidencial.
3 anos depois, Acabe se encontrou com Elias e disse: não és tu o perturbador de Israel? Porque Deus lá nos céus ouviu a palavra do profeta e trancou o céu do lado de dentro. Jesus, Deus trancou o céu do lado de dentro. O Deus que mandou o dilúvio por 40 dias e 40 noites, segurou as gotas do orvalho por 3 anos e meio. Segundo a palavra de Elias. E para garantir que era verdade, ele viu o ribeiro se secar diante dele. O ribeiro se secou. E Deus falou: está vendo, você profetizou? Secou até para você, e agora? Aí ele subiu. E Deus o alimentou fora de Israel. Quando chegou o tempo da profecia, Deus disse: mostra-te a Acabe, porque você profetizou e Acabe está lá, estrebuchando. Miqueias disse: não houve aldeia onde o meu Senhor não tenha te procurado. Acabe procurou, só não procurou na casa de Jezabel, porque ela era de lá. As estratégias de Deus. Chegou a hora, agora mostra-te a Acabe. Elias pegou o que ele tinha, que era a capa dele, a coragem dele, a ousadia dele, e foi. E não ficou encurralado, não. Subiu e disse: vamos marcar um encontro no topo, no alto do Carmelo. Quando olhou no alto do Carmelo, ele disse: não sozinho não, tragam aqui os profetas de Baal. E a multidão de profetas de Baal foi que foi. E o Elias, ele falou as palavras que eu li para vocês aqui. Eu não quero ser retórico, eu quero ser um pregador e dizer para vocês. Ele disse claramente: nós vamos fazer um sacrifício de fogo no topo do Carmelo. E nós vamos saber nessa hora aqui quem é da verdade e quem não é da verdade, quem é da igreja e quem não é da igreja, quem é de Cristo e quem não é de Cristo, quem é do céu e quem é do inferno, quem vai subir e quem vai ficar. Queremos saber quem vai assumir a cruz e quem vai pegar a cruz. Aí ele reproduziu no Carmelo o que aconteceu no Calvário. Porque o que tinha no Calvário, tinha no Carmelo. Tivéssemos tempo, trabalharíamos aqui os detalhes. Mas vamos aos finalmente. Tinha lá bezerro no Calvário? Tinha. Quem é o bezerro no Calvário? Jesus. Jesus, ele é o bezerro. Ainda na flor da idade, aos 33 anos de idade, garboso, forte, poderoso, podia viver uma vida inteira e nunca morrer, mas aos 33 anos ele foi levado ao Calvário. Tinha bezerro lá para o Elias? Tinha bezerro lá no Calvário? Tinha. E eu pergunto: tem Jesus para você? Tem bezerro para você? Por que bezerro? Por que não cordeiro? Porque poderia ser um cordeiro. Por que bezerro? Para mostrar a sua força, meus irmãos. Porque o bezerro, ele é um animal de força, de tração, de suportar a carga, de suportar o peso, de não voltar atrás, de carregar o jugo. Porque o bezerro, meus irmãos, por que a gente precisa dessa característica de Jesus em nosso Calvário, em nosso Carmelo, em nosso cristianismo? Porque Deus está mandando dizer: esforcem-se, sejam fortes, sejam resilientes, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-nos no Senhor. Seja forte e corajoso, diz a Bíblia. Tem que ser crente, meu irmão, é crente com força, com um lombo poderoso, não desanimado, não desalentado, meu irmão, não patético. Tem que ter aquela resiliência, a tenacidade, entendeu? As pessoas devem olhar para você e ver que você não é feito de açúcar ou de manteiga. Você é feito de obra do Calvário. Tinha bezerro lá? Tinha. Tem bezerro no Calvário? Tem. Aí eu pergunto: tem bezerro ali? Você está fortalecido no Espírito Santo? Você é forte e corajoso?
e corajosa, olhando para você, parece um João Batista do século 21 ou parece um saduceu, um fariseu, um Herodes, uma Jezabel? Com quem você se parece? O que mais que tinha lá no Carmelo? Tinha as 12 pedras. E lá no Calvário tinha pedra? Tinha. Jesus é a pedra verdadeira, sobre a qual toda a igreja está edificada, o qual diz que sobre pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Tinha pedra para Elias, tinha pedra lá no Calvário. Pergunto: tem pedra no seu evangelho? Tem firmeza no seu evangelho? Sua casa está edificada na rocha, Jesus é a sua pedra, então o inferno pode vir e você não cai. Ah, meus irmãos, quem diz isso para vocês que alguém que aceitou Jesus 18 anos, e dos 18 anos até hoje, casa edificada na rocha, casa edificada na pedra. Quantos vendavais, quanta chuvarada, quantos terremotos, e a casa não caiu, porque está edificada sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Agora como palavra é sobre. Glória a Deus. O que mais que tinha lá no Carmelo de Elias? Nós lemos, tinha lenha, meus irmãos. Tinha lenha. Tinha lenha no Calvário? Tinha. Uma cruz de madeira com um travessão. E nessa cruz estava o Cordeiro de Deus. E nessa cruz estava o leão da tribo de Judá. E nessa cruz estava o bezerro do Senhor. Tinha cruz lá com Elias. Tinha cruz com Jesus. E pergunto, sem retórica alguma: tem cruz no seu evangelho? Você sabe qual que é o evangelho da cruz? Esse que nós cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. O Senhor Jesus, ele disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Deixa eu levar a sua, Senhor. Não, leva a sua, eu levo a minha. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, achará. Tem cruz no seu evangelho. Tem sinal de sacrifício no seu evangelho. O que é que você está disposto a perder por amor do evangelho? Ou é só ganhar? Ou é só vitória, só vitória, só vitória? Não tem cruz, não tem calvário, não tem morte no meio do caminho. É preciso um encontro com o Calvário. É preciso um encontro com o sofrimento do Senhor Jesus, como está escrito: eu te mostrarei o quanto deves padecer por causa do meu evangelho. Somos uma geração de evangelho, mas com o quê? Tem que ter bezerro, tem que ter pedra, tem que ter cruz. Glória a Deus. Então verifique se tem cruz. Porque se você está sofrendo nesse momento por amor do evangelho, você é um bem-aventurado. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Assim fizeram com os profetas que foram antes de vocês. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou como disse o apóstolo Paulo: tudo suporto por amor dos escolhidos. Ou como disse Paulo: considero perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. As considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O que você
você já perdeu? O que você ainda não ganhou? Tinha cruz? Tem cruz? E o que mais que tinha no cabelo de Elias, meus irmãos? Diz que tinha água. Tinha água e não era pouca, não. Peraí, não tinha 3 anos e meio que não tinha água? 3 anos e meio sem água. Onde que ele alcançou? Pois é, esse é o Deus da providência, meus irmãos. Não tem para gastar à toa. Não tem para levar uma vida mundana. Não tem para levar a vida que Deus não deu para ninguém. Mas se for para a obra do Senhor, se for para a causa do Senhor, se for para glorificar ao Senhor, Deus faz brotar água da rocha. Deus envia maná do deserto. Deus abre porta onde não tem porta. Faz um caminho para você passar. Nosso Deus é o Deus de Abraão. Deus de Abraão provê para o teu povo a água. Glória! Quatro cântaros de água no alto do Monte Carmelo. Por favor, Elias, no alto do Carmelo, água. 3 anos e meio depois, eu quero água. Ou como disse Jesus no alto do Calvário, eu tenho sede. Deus disse, eu tenho sede, eu quero água, me tragam água. 2 vezes Jesus pediu água, para a mulher samaritana e para os seus algozes. Ele não recebeu nem da samaritana e nem dos algozes, porque na hora da samaritana dar água para Jesus, ela fez um questionário teológico. E na hora dos romanos darem água para Jesus, deram uma esponja embebida em vinagre. Agora Deus pede para você, traz água. Que água que você tem para oferecer para Deus? Senhor, mas está seco. Senhor, não tem providência. Senhor, a crise está grande. Deus está dizendo, mas eu quero água. E não é pouco, não. Os servos tiveram que se virar. E nesse se virar, trouxeram 4 cântaros de água. E aí o Elias falou, derrama sobre o bezerro. Porque ele tinha matado o bezerro, esquartejado ele, colocado em cima da lenha. E agora mandou jogar a água que veio de longe em cima do bezerro. Porque Deus manda dizer, por mais que você traga, ainda não é suficiente. Por mais que você faça, não é suficiente. Por mais que você se esforce, não é suficiente. Por mais que você pregar, não é suficiente. Por mais que você orar, não é suficiente. Por mais que você cantar, não é suficiente. Por mais que você adorar, não é suficiente. Mas eu já estou cansado. Deus que se vire, porque é Ele que é o Deus da água. E fica o Deus dará. E o Elias fala, não, o sacrifício vai ser oferecido. Porque tem aquele que tem e não quer entregar, e tem aquele que não tem, e faz de tudo para entregar. E quando joga os 4 cântaros de água, Elias diz, de novo, de novo, de novo. Temos que ir atrás de água de novo no Carmelo, de novo. Deus está medindo os nossos passos. Quantos passos nós estamos trocando no Evangelho? Quanto suor está descendo no nosso rosto? Quanto calo está sendo feito no nosso joelho? Quanta angústia está nascendo em nosso coração? Deus está olhando para essa geração de crentes para saber quem está incomodado com a apostasia, com a frieza, com o escárnio, com as prisões, com a injustiça. Quem de vocês aí está incomodado? Quem nesta geração está incomodado? E quem está trabalhando? O homem pediu água. Nós não vamos entregar para ele um questionário teológico, um diploma na parede. E nós não vamos entregar para ele uma esponja de vinagre. Ele não merece. E trouxeram mais 4 cântaros de água. Agora está bom. Agora está bom. Eu já vou para a escola bíblica dominical. Eu já participo do ensaio. Eu já estou aqui no culto de jovens. Agora está bom. Aí o Elias, ele diz assim, mais 4 cântaros de água. Vocês lembram lá da aprovação de Gideão? Que Gideão tinha lá mais de 30 mil homens e que Deus foi fatiando até ficar só 300? Por que Deus pede a mesma coisa 3 vezes? Porque da primeira vez é empolgação, da segunda vez é entusiasmo, da terceira vez é fé. Por que 3 vezes? Porque Deus não quer só empolgação.
Vamos cantar. Porque Deus não quer só entusiasmo. Já que está todo mundo cantando, eu vou cantar também. Deus quer fé, Deus quer adoração, Deus quer o coração colocado no altar. Deus quer filhos e filhas que vão se assentar nas poltronas celestiais. Por isso o apóstolo Tiago disse: não se espante a grande provação que vocês estão passando. É Deus colocando em teste que tipo de fé que tem no teu coração. De que você é feito? A quem você adora? A quem você serve? O teu evangelho vai até a esquina e desaparece, ou ele te leva para o céu? Mas esse homem está exigente demais. Não precisa tanto assim. 3 vezes os 4 cântaros de água. 3 vezes. Por quê? Porque ainda em volta a valeta não estava cheia, a lenha estava molhada, o cordeiro, o bicho lá estava molhado, o bezerro estava molhado, em volta havia água, mas ainda não estava encharcado. Deus quer um pouquinho mais de exagero de fé. Eu vou repetir: Deus quer fé de exagero, quer fé demais. Ele quer mais fé, mais dedicação, mais serviço, mais comprometimento da tua parte. Enquanto não tiver encharcado, você não para de trazer água. Enquanto o Espírito Santo descer, você não para de orar. Enquanto o demônio não for embora, você não para de expulsar. Enquanto o povo não se converter, você não para de pregar. Enquanto Jesus não voltar, você come na sua mesa. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, eu estou conformado, mas eu não estou conformado em você. Nós experimentamos o Pentecostes dia e noite na veia, meus irmãos. Nós experimentamos o Pentecostes dia e noite. E chegamos ao século 21, pastor. Chegamos ao século 21, que se não tiver um fundo sonoro, enquanto o pregador prega, nada acontece. Se não tiver um som de bateria, nada acontece. Se não tiver promessas vazias, nada acontece. Saí tal qual eu entrei. Não tinha teclado lá no Monte Carmelo, nem guitarra, nem bateria. Tinha Elias, glória a Deus. Tinha Elias, e o homem da oração, que Tiago disse era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós. Tinha um Elias de carne e osso, que quando foi ameaçado de morte diretamente por Jezabel, temeu e fugiu. Tinha Elias. E nessa geração nós precisamos de Elias, de gente com intrepidez, de ousadia, de coragem, de virtude, de honestidade, filhos, de inteligência espiritual, de domínio das Escrituras e de oração. Porque no tal da oração, o Elias, homem sujeito às mesmas paixões, estava tudo ali. Estava a lenha, estava o bezerro, estava a água, estavam as pedras e estava Elias. E o homem que é acostumado a orar conhece ao seu Deus. E o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. E a oração de Elias nunca é demais nós lermos ela de novo. Se você quiser contar, veja quantos segundos dura a oração que Deus ouve. Está escrito: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, para mim, responde para mim, responde-me, Senhor, responde-me 2 vezes, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Aleluia. E Elias, Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Sonda, meu Pai, quem nesta noite fez uma oração ao Senhor de todo o coração? Quem orou a Ti e entregou tudo nas Tuas mãos, Pai? Quem deixou as preocupações em Suas mãos, as angústias, meu Senhor, e os cuidados dessa vida, desse mundo? Quem entrou por essas portas para ouvir a Tua palavra e entregar a Ti o melhor do seu coração? Sonda, ó Pai, porque o Senhor é Deus que sonda os rins e os corações para dar a cada um de nós segundo a Sua palavra. E aquele crente que entrou aqui, meu Senhor, nesta noite com essa intenção e até agora está ouvindo a Tua voz, receba da parte do Senhor a visita e a chegada do Espírito Santo, o Espírito da verdade que faz divisão entre o mal e o bem, entre a luz e as trevas, o Espírito que batizou todo mundo em Pentecostes e cada um desses ministros aqui, o Espírito Santo que nos convenceu